Olá, vamos dar início agora à unidade 2, que tem como título Planejamento Estratégico Governamental como Convergência e Enfoque. Vimos na unidade 1 os conteúdos introdutórios ao Planejamento Estratégico Governamental, vimos os conceitos de planejamento, vimos os conceitos de estratégia, vimos o conceito de governabilidade, vimos também como se caracteriza um Estado herdado e como se caracteriza um Estado necessário. E agora vamos iniciar a unidade 2, que trata o quê? Ela trata a análise de políticas que surgiram nos países avançados de uma confluência entre a administração pública e o planejamento estratégico situacional. Já temos aqui um termo diferente, que trata da metodologia para a formulação do planejamento estratégico governamental, passa pela análise de políticas e passa pelo planejamento estratégico situacional. Quais são os objetivos específicos dessa unidade? Primeiro, reunir elementos para criticar a concepção do Estado neutro. Segundo, compreender a importância do campo da análise de políticas e do planejamento estratégico situacional. Nessa unidade, nós vamos ver o processo de construção dos fundamentos do planejamento estratégico governamental e mostrar por que nós consideramos que essa disciplina ajudou na superação de trazer novidades para que os gestores comecem a se adaptar a essas novas demandas da sociedade. O gestor hoje em dia tem que estar mais preparado. Então, qual a contribuição dessas análises de política no planejamento estratégico governamental e na elaboração de políticas públicas que constituem esse planejamento estratégico governamental? Então, são duas ferramentas importantes: análise de políticas e planejamento estratégico situacional, certo? Elas duas são adequadas na formação dos gestores para que eles se tornem capazes de realizar essas atividades de planejamento estratégico governamental demandadas pela essa construção de um Estado necessário, um Estado ideal para todos, uma sociedade, um desenvolvimento, um crescimento. Então, vimos que no Estado herdado, os marcos de referência cognitivo dos gestores, eles traziam apenas o conhecimento formal que era de dentro deles, ou seja, ele estava disponível, era uma coisa muito intuitiva, muito específica, não tinha um pensamento do todo, Já o Estado necessário, ele traz um pensamento mais planejado e ações estruturadas e estratégicas, certo? Isso vem trazer um pouco também a diferença do conceito de administração pública e gestão pública. Qual a diferença de administração pública para gestão pública? Vamos lá. A administração pública está ligada aos termos distintos em sua essência, ou seja, planejar, comandar, controlar, coordenar e organizar. Já fazer gestão, você tem que medir. Se não tem como medir, não tem como fazer gestão. Então, fazer gestão traz termos ligados ao empreendedorismo, como é que está a capacidade do gestor em trazer novidades para esse território, para essa localidade, certo? Uma gestão eficiente, utilizar melhor os recursos, como é que a gestão pública ela pode trazer melhorias para esses modelos de gestão, porque a administração pública está mais ligado a colocar ordem na casa. Já a gestão pública, além de colocar a ordem na casa, ela transforma, ela traz uma ideia de maior, ela não só inclui a organização sistemática, como também ela utiliza melhor os recursos, ela consegue trazer melhores resultados e não somente esperar as coisas acontecerem. Quando há gestão, há melhoria. A administração está ligada somente aos termos de comando e controle. A gestão não, tem um pensamento prévio, tem planejamento, tem situações. Então, nessa unidade 2, nós vamos tratar principalmente desse planejamento de situações, certo? Então, qual que é o enfoque da análise política? A importância para formar os fundamentos em que se apoia a proposta do planejamento estratégico governamental está relacionada à capacidade de enfocar a interface entre a sociedade e o Estado, que até então fazia ciência política. Além de enfocar a questão da elaboração de planos e a sua execução, alocação de recursos, com maior sutileza e realismo do que fazia a administração pública. Ou seja, o que é o enfoque das análises políticas?
A administração pública fazia apenas comando, controle, coordenava. Já a análise das políticas diz respeito à adoção de políticas públicas, a um pensamento maior de gestão pública, de adotar ferramentas para trazer resultados efetivos, resultados eficientes para a melhoria da gestão, para a melhoria da sociedade, para trazer desenvolvimento sustentável, econômico, social, enfim. E a partir daí ser traçado um planejamento estratégico situacional. Aqui é antes do planejamento estratégico governamental. O planejamento estratégico situacional, ele é um método do planejamento estratégico governamental. Ele surge como resultado de uma busca por uma ferramenta de suporte, que ela ao mesmo tempo seja política e científica para o trabalho cotidiano desses gestores, certo? Essa reflexão é uma crítica ao planejamento governamental tradicional, baseado somente em administração pública, que não faz gestão. Então, o planejamento estratégico situacional, ele vai trazer um pouco do diagnóstico de uma situação, de algum problema que você está enfrentando na sua localidade. Por exemplo, eu sou um gestor na parte de saúde do hospital. Quais são os atores que eu tenho que envolver se eu estou com algum problema? Eu tenho que identificar qual a situação ideal que eu preciso me encontrar e qual a situação que eu estou naquele momento. Então, a partir do momento que eu fizer essa reflexão, enquanto gestor público, eu vou poder envolver quem? Se eu sou gestor de hospital, eu vou envolver enfermeiro, vou envolver sociedade, vou envolver os médicos, ouvir cada um, que cada um tem para dizer, quais são os recursos que eu tenho para atender, quantas pessoas eu vou poder atender, envolver todos esses atores para diagnosticar corretamente o que está acontecendo, traçar uma estratégia formulada e, a partir de então, implementar algum resultado, implementar alguma estratégia que foi pensada e monitorar a partir disso, certo? Então, isso traz o enfoque do planejamento estratégico situacional. Então, quais são os pontos que tornam apropriado para servir esse planejamento estratégico situacional para o planejamento de governo? Se cada um começar a pensar em sua situação, isso pode ser levado ao gestor público principal para que sejam tomadas as devidas correções, os devidos atendimentos, certo? Então, vamos lá, os pontos. A crítica radical que faz ao planejamento tradicional normativo, esse é o primeiro ponto. Ele traz essa crítica, que é uma crítica baseada só em administração e não em gestão, não somente em controle, em comando, em coordenar, mas em pensar, em ser empreendedor, ser proativo, em trazer mudanças, em buscar resultados significativos para a sociedade, melhoria do social, crescimento econômico e preservação ambiental. Outro ponto, o uso do termo estratégico, já empregado nesse planejamento estratégico situacional, ele traz uma conotação de movimento que visa solução de uma situação, que se configura como problema para o ator que planeja. Ou seja, como eu dei o exemplo do hospital, ele planeja alguma situação baseado em algum problema que ele identificou. E se cada um for fazendo essa sua parte, isso vai sendo segregado da melhor forma que o gestor público tome as devidas conclusões, as devidas correções. Porque não se deve esperar somente do gestor público que ele identifique, o gestor público principal, que eu digo o prefeito, o governador, etc., que fique tudo somente às costas dele. Quem tem que identificar são todos os gestores que estão envolvidos na máquina pública. Pode ser um secretário de finanças, secretário de educação, secretário de saúde. Então, cada um tem que fazer o seu papel. Está aí a importância dessa disciplina também, de cada um saber identificar a sua situação, o problema e traçar o seu planejamento estratégico situacional, já com uma resposta para entregar ao gestor público principal e que ele tome as medidas, correções, as medidas cabíveis a determinado caso, certo? Um outro ponto é um esforço de construção de um método para compreender esse jogo social, ou seja, a relação entre os homens e atingir esses resultados relevantes. Então, são os 3 pontos aqui em que a contribuição do planejamento estratégico situacional dá para o planejamento estratégico governamental. Cada um fazer sua parte, criticar um pouco esse planejamento tradicional normativo,
O uso do termo estratégia implica um pensamento inovador, um pensamento de estratégia, um pensamento de trazer resultado e um esforço de construção de um método para a construção de resultados relevantes, para trazer resultados relevantes para essa sociedade, certo? Então, nesta medida, apesar da incerteza e da incapacidade de controlar os recursos, do abandono de qualquer posição determinística, há sempre espaço para a ação humana intencional, para se fazer história, para se construir sujeitos individuais e coletivos e para se lutar contra a improvisação, construindo um caminho possível que se aproxime do rumo desejado. Ou seja, sabemos que em todos os lugares tem suas limitações, não dispõe de recursos para resolver todos os problemas da sociedade, senão o mundo seria muito fácil. Nós sabemos que existem todas essas limitações, mas se isso não for pensado já individualmente, coletivamente, não começar a se pensar em planejamento estratégico situacional, em planejamento estratégico de governo, nunca vamos ter as soluções cabíveis a determinados casos, vamos ter as prioridades para resolver. Então, tem essa necessidade de cada gestor trazer para si essa responsabilidade, levar para o seu local os seus problemas, tentar identificar eles da forma correta e envolver os atores principais. Não se esqueça disso, envolver os atores principais, conversar com a sociedade para tentar identificar melhor esses problemas e essas situações. Concluindo aqui já a segunda unidade, nós investigamos a contribuição de 2 enfoques relacionados à gestão pública, um de análise e processo de políticas públicas, que são a análise das políticas, e o outro, que é conhecido na América Latina como método planejamento estratégico situacional. Eles constituem um fundamento, ou seja, uma base, um subsídio para o planejamento estratégico governamental, certo? É a partir da contribuição desses 2 enfoques, análise política e planejamento estratégico situacional, que se delineou o conceito de planejamento estratégico governamental. Análise política, identificar políticas públicas, envolver os atores corretos. Planejamento estratégico situacional, qual é a situação daquela minha localidade, qual o meu problema a ser resolvido. E lembrando que não é só as costas do gestor principal, todos têm que estar envolvidos, certo? Para resolver os problemas da sociedade, tanto a sociedade como quem está à frente da administração pública, seja você secretário, seja você chefe de gabinete, seja você prefeito, seja você governador. Essa é uma disciplina que trata a gestão pública, e para envolver gestão pública é impossível se fazer, trazer resultados concretos sem o efetivo envolvimento da sociedade, sem o efetivo envolvimento dos gestores, certo? A gente vai encerrando aqui a unidade 2, peço que vocês façam a leitura de todo o capítulo, para que a gente possa aumentar a nossa discussão nas atividades. Muito obrigado e até a próxima.